Então vamos aqui, ó, continuando nosso conteúdo. Plano de eficácia dos direitos fundamentais. Professor, o que é plano de eficácia? Turma, aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quais são, tá, as relações que nós temos que podem ser aplicadas os direitos o quê? Fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais, eles vão ter, tá, incidência em quais relações jurídicas? Só entre o Estado e o particular? Porque presta atenção, o particular é destinatário de direitos o quê? Fundamentais, tá? O particular é destinatário de direitos fundamentais. E o Estado também. O Estado também, mas não é na mesma por igualdade. Né? Como assim? Tem direitos fundamentais que eu não vou destinar ao Estado. Eu vou destinar a quem? Ao particular. Por quê? Porque vocês vão lembrar do comecinho da nossa aula, que eu falei que os direitos fundamentais, tá, eles foram criados para o quê? Conter a imposição do Estado, o poderio do Estado, o absolutismo do Estado. Tá? Ele é uma espécie, os direitos fundamentais é a proteção do povo contra as próprias arbitrariedades do Estado. Tá? Então, falar que os direitos fundamentais são aplicados da mesma forma para o particular e para o Estado é um equívoco, tá? E infelizmente já vi uma questão de concurso assim, vi uma questão da banca CESP dessa forma, dizendo que os direitos fundamentais são aplicados igualmente, tá? Tanto para o Estado como para o particular. E essa questão ensejou o quê? Recurso, né? Porque o gabarito dela era certo e o gabarito dela deveria ser o quê? Errado. Foi questão de quê? Teve que entrar com recurso, vai mostrar que a banca estava o quê? Equivocada. Porque o Estado não é destinatário de direito fundamental igualmente ao particular. É destinatário de direito fundamental? Também, mas não na mesma igualdade que o particular, ok? Quando eu falo de eficácia vertical, significa o seguinte: o Estado aplicando o quê? Direitos fundamentais ao particular. Tá? O Estado aplicando direitos fundamentais ao particular, ok? O Estado está no topo, ok? E o particular o quê? Embaixo. E essa hierarquia, ela é o quê? Vertical, ok? Nós falamos de eficácia horizontal dos direitos o quê? Fundamentais. Eficácia horizontal. O que significa isso? Entre os particulares. Ó. Os particulares estão no mesmo que patamar, então por isso que a relação ela é o que? Horizontal, né? Pelo menos teoricamente os particulares estão no mesmo patamar. E eu aplico os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais também têm eficácia nas relações entre os particulares? Sim. Sempre ponderando com o princípio do que? Da autonomia da vontade. Sempre ponderando com o princípio da autonomia da vontade, ok? Então, sim, existe eficácia horizontal que dos direitos humanos em âmbito que particular para o particular. E ainda a gente fala de eficácia diagonal. O que seria eficácia diagonal? Empregador versus empregado, tá? Empregador versus empregado. Essa terminologia, eficácia diagonal, foi usada pelo TST, o Tribunal Superior do Trabalho. O que o TST fala? Como o empregado ele está numa relação de subordinação com o empregador, a gente fala em aplicação dos direitos fundamentais numa relação que diagonal. Diagonal, então, dessa forma. Vou fazer aqui uma esquematização para ficar mais tranquilo. Ó. Então, vamos aqui. Estado particular. Eficácia o quê? Vertical. Eficácia vertical. Particular com particular.
eficácia horizontal. Porque eles estão em mesmo patamar de igualdade. Gente, o particular não está em mesmo patamar de igualdade com o Estado, isso é óbvio, tá? O Estado vai estar sempre acima o quê? Do particular. E quem vai ser destinatário aqui de direitos fundamentais? O particular, tá? O particular é destinatário de direitos o quê? Fundamentais em relação ao Estado. E aqui a gente fala, já na relação particular, que eles estão, pelo menos em regra, né? No mesmo patamar de igualdade, a gente fala de eficácia horizontal. E ainda temos o quê? Empregado, melhor, né? Empregador, empregado. E qual que é a relação dos dois? Assim, ó. Eficácia diagonal. Tá? Eficácia diagonal. Lembrando que essa terminologia aqui foi usada pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo TST, tá? Pelo TST. Então, quais são aqui as modalidades de eficácia dos direitos fundamentais? Eficácia vertical, eficácia horizontal e eficácia o quê? Diagonal. Eficácia vertical, horizontal e diagonal. Antes, né, de passarmos aqui para esses precedentes, eu preciso explicar uma coisinha para vocês. A maior dificuldade que nós temos hoje, nem a dificuldade, né, mas temos que entender o seguinte. Vou apagar aqui e passar. Vou voltar aqui para explicar no slide em branco. A eficácia dos direitos, tá? Horizontais, tá? A eficácia dos direitos horizontal ou eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ela não nasceu da noite para o dia, não, tá? Ela foi uma construção da doutrina e da jurisprudência, o quê? Brasileira. Diversas vezes, né? O STF era provocado para decidir se aplicava ou não a eficácia dos direitos fundamentais nas relações o quê? Privadas, tá? Nas relações entre os particulares. E tinham diversos precedentes, por exemplo, no STF, dizendo que era possível sim aplicar, tá, os direitos fundamentais nas relações entre os particulares. Mas teve um voto, que foi de certa forma até um voto histórico, né, que ficou... Para quem tem curiosidade, está no informativo 405 do STF, informativo 405 do STF, foi a seguinte situação. Um músico, tá? Ele foi expulso, tá? Da União Brasileira de... Não era um compositor, da União Brasileira de Compositores. Ele foi expulso dessa associação. Essa associação, União Brasileira dos Compositores. E ele foi expulso sem o devido processo legal. A Constituição fala que a todos, né, é garantido o devido processo legal em âmbito administrativo e judicial. Em âmbito administrativo e judicial. E aí ele falou o seguinte, ora, eu participo dessa associação, tá, da Associação dos Compositores Brasileiros, tá? E fui expulso. Fui expulso e nem me deram direito de resposta, nem me deram direito de me defender, nem me deram direito de provar para eles que eu deveria ter sido expulso. A questão foi para onde, gente? O Poder Judiciário. Então, olha aqui, eu tenho uma relação entre particular de um lado e particular de outro, tá? Particular de um lado e particular de outro. Essa relação ela é o quê? Totalmente privada. Ela é totalmente privada. Ela era regida o quê? Pelo estatuto dessa associação. Estatuto da associação deles, tá? O estatuto da associação lá dos compositores brasileiros. Ele entrou no Poder Judiciário reclamando o quê? Ora, eu tenho um direito fundamental, tá, ao devido processo legal para minha exclusão.
Eu preciso de ter contraditório, eu preciso de ter ampla defesa. E o que acontecia? Lá no Poder Judiciário, ele, até a segunda instância, né, até o tribunal, se eu não me engano, essa ação foi no Rio de Janeiro, mas eu não vou ter certeza aqui agora, tá? Mas eu com certeza que foi no Rio de Janeiro. Ele ganhou no tribunal, tá? Ele ganhou no tribunal. O tribunal reconheceu a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações do quê? Privadas. O que argumentava, né? A defesa da associação. Não tem se falar em eficácia dos direitos fundamentais, porque ela está o quê? Regida. Essa relação aqui, essa relação particular está regida pelo Estatuto da Associação dos Compositores Brasileiros. Ele deveria obediência ao Estatuto e ele não obedeceu, então a gente expulsou ele. Ele dizia que não, que tem sim que ser aplicado a ele o quê? O devido processo legal, consequentemente com ampla defesa e consequentemente contraditório, que são direitos o quê? Fundamentais, claros no artigo 5º da nossa Constituição. Então é o seguinte, ele ganhou no tribunal, tá? No tribunal do Rio de Janeiro. E quando ele ganhou no tribunal do Rio de Janeiro, dizendo que não, que tinham que ter dado a ele a ampla defesa, a outra parte, os advogados, né, da União, se eu não me engano era a União Brasileira de Compositores, tá? Eles entraram com recurso, e esse recurso passou do STJ e foi até o STF. E foi um voto, de certa forma, histórico, porque eles realmente, né, delimitaram se era ou não possível, tá, aplicar. Não foi o primeiro voto, tá? O STF já tinha alguns precedentes, mas foi um dos votos, foi um voto, de certa forma, mais importante até então sobre esse assunto, porque foi o voto que realmente, tá, definiu o alcance dos direitos fundamentais das relações entre os particulares. Como que se aplicava e se poderia ser aplicado. Então, olha o que acontece. Quando chegou no STF, foi para a relatoria da ministra Ellen Grace, tá? Relatoria da ministra Ellen Grace. E a Ellen Grace dizia ao contrário, que não se aplicava nada de eficácia horizontal dos direitos fundamentais aqui não, tá? Que a expulsão dele foi legítima, porque ela estava regulamentada pelo ordenamento civil brasileiro, ok? Que deveria obedecer o quê? Ao Estatuto da Associação, tá? Que era o que regulava essa relação o quê? Privada, particular, individual, né? Aí o que acontece? A ministra Ellen Grace votou assim, gente, foi em 2005 esse voto, tem muito tempo, tá? O ministro Carlos Veloso votou conforme a Ellen Grace. Mas o Gilmar Mendes, ele pediu vista dos votos. E ele pediu vista dos votos e ele, no seu relatório, o que ele escreveu? Que deveria sim ser aplicada a eficácia horizontal dos direitos fundamentais em todas as relações, o quê? Em todas as relações particulares, entre o particular e o particular, tá? Então, presta atenção aqui. A partir de 2005, tá? O STF, então, entendeu que, porque aí tá, o Gilmar Mendes deu o voto dele e ele foi acompanhado dos outros ministros e realmente chegou a essa conclusão de que esse músico não deveria ter sido expulso da maneira como ele foi, porque não deu a ele o direito de quê? A um devido processo legal, consequentemente, ampla defesa e contraditório. Então, olha aqui, o STF, então, concretizou no ano de 2005 a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Só que toma cuidado, tá? Pode ser usado os direitos fundamentais nas relações entre os particulares tranquilamente. Só que tem que respeitar também, tem que se ponderar essa eficácia aqui dos direitos fundamentais com um princípio, tá? Que qual que é? Qual que você imagina? Obviamente
tá? Vai ser a proteção ao quê? A iniciativa particular, tá? Proteção à iniciativa, à autonomia da vontade, tá? Proteção à autonomia da vontade. Então, tem que ponderar, não é sair aplicando a eficácia dos direitos fundamentais à torta e a direito de todas as relações particulares, não. Pode sim ser aplicada, mas sempre ponderando com o princípio da autonomia da vontade, ok? Princípio da autonomia da vontade. Então, temos aqui hoje no Brasil, tá? Consolidado pelo STF, consolidado pela doutrina, e detalhe, a lei brasileira alterou o artigo 57 do Código Civil. Olha o tanto que isso aqui foi importante. Alterou o artigo 57 do Código Civil e falou o seguinte: para se expulsar algum associado, para se retirar algum associado, é necessário garantir a ele o quê? O devido processo legal no âmbito das relações privadas, sem ter que ir necessariamente ao poder judiciário, ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Você tá lá no seu condomínio, geralmente condomínio, né? Existem muitas regras em relação ao seu animalzinho de estimação. Quando permitem, eles falam assim: não pode deixar o cachorro andar nas áreas comuns do prédio, né? Não pode deixar o cachorro, por exemplo, fazer suas necessidades, não limpar, né? Essas regras aí de convivência social, né? Para harmonia da convivência social, porque tem gente que realmente não gosta de animal, não quer cachorro, né? Não quer ouvir barulho de cachorro e tudo mais. Fã de cachorro, mas pode ser qualquer outro animalzinho de estimação. Então você tá lá no seu condomínio, né? Aí chega, presta atenção, aí chega uma notificação te aplicando uma multa, tá? Uma multa. Multa porque você andou com o seu cachorrinho, tá? Na área comum do prédio que não podia. Aí você olha na notificação e fala: cara, mas esse dia eu nem aqui estava. Esse cachorro não é o meu, não. Será que o condomínio pode te aplicar uma multa assim? Sem antes ouvir a sua defesa? Não. Primeiro que eles te notificam, tá? Eles vão te notificar para depois você fazer o quê? Se defender, para depois aplicar a multa, né? Ou senão eles aplicam a multa, mas te dão um prazo que para você se defender, não é? É assim. Olha aqui, eficácia horizontal dos direitos o quê? Fundamentais. Eu estou aplicando direitos fundamentais às relações privadas, tá? Entre os particulares. Isso então é pacificado hoje no Brasil. E eu trouxe aqui alguns precedentes do STF, tá? Sobre esse assunto, precedentes bem interessantes. O primeiro precedente que eu tenho aqui, ó. Eu falo aqui da eficácia diagonal dos direitos o quê? Fundamentais, relação entre empregador e empregado. E tinha uma empresa de lingerie aqui no Brasil, tá? Uma empresa de lingerie, LUPO, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, não posso fazer nada, paciência, não vou ficar aqui falando, só a fim de ser processada. Então, olha aqui. Se bem que processo, né? Olha aqui, ó, ser processada. O processo é público, né? Qualquer um poderia ir lá e olhar. Ainda mais com o número aqui do recurso extraordinário. Que ela fazia a seguinte prática. As funcionárias, tá? As funcionárias, elas tinham que passar por revista íntima no final do expediente. Para evitar com que elas o quê? Roubassem, né? Que elas pegassem ali as lingeries, colocassem no corpo, né? E escondido, né? Ia lá no banheiro, coloca um sutiã, coloca 5 calcinhas uma em cima da outra, coloca 5 sutiãs um em cima do outro e vai embora do trabalho, né? Para evitar esse tipo de prática, o que a empresa sabiamente, né? Deve ter um gênio ali, né? Para decidir umas coisas dessas que não tem lógica, não. Decidiu fazer o quê? Revista íntima nas mulheres dessa fábrica de lingerie. E obviamente, né, gente? Isso é constrangedor, isso é muito constrangedor. E o assunto chegou até o STF. O que o STF decidiu? Aplicando a eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Se você também falar eficácia horizontal, não está errado, não.
tá? Porque lembrando novamente que esse termo, eficácia diagonal, é usado pelo TST, tá? Tribunal Superior do Trabalho. O STF, para ele, é tudo eficácia horizontal. Então, olha aqui, entendeu-se constituir constrangimento ilegal a revista íntima em mulheres em fábrica de lingerie. Olha, aplicando aqui a eficácia o quê? Diagonal ou horizontal dos direitos fundamentais. Continuando, um caso muito parecido com aquele que eu dei de exemplo para vocês, que foi, né, o caso que realmente marcou a adoção da prática, né, da adoção dos direitos fundamentais da sua eficácia horizontal. Temos aqui um caso muito parecido, olha. Entendeu-se violado o princípio do devido processo legal, da ampla defesa, na hipótese de exclusão de associado de cooperativa sem direito à defesa. Sem direito à defesa, tá? Ou seja, quando uma associação ela quer excluir um cooperado, né, um associado, o que ela tem que fazer? Tem que abrir a ele a oportunidade de se defender. Tem que abrir a ele a oportunidade de apresentar o quê? De realizar um devido processo legal, mesmo sendo relações entre particulares. Para terminarmos aqui os precedentes, olha o que aconteceu com a Air France aqui no Brasil. A Air France é uma empresa de aviação francesa, né? O próprio nome já fala isso, Air France. A Air France, tá? Ela tem uma filial aqui no Brasil, tá? E a Air France fazia o seguinte prática. Ela tem, né? Trabalhadores dessa filial brasileiros e franceses. Só que os franceses, para exercer a mesma função que os brasileiros, recebiam mais. Então vamos colocar aqui um exemplo. Eu tenho 4 aeromoças no avião, só um exemplo, tá? Eu tenho 4 aeromoças no avião da Air France, 2 francesas, 2 brasileiras, contratadas na mesma época, realizando o mesmo trabalho. As francesas recebiam mais que as brasileiras. Gente, isso foi para onde essa história? No STF. E o STF disse muito claramente, isso viola o princípio da igualdade, isso é discriminação. Aí você vira para mim e fala: "Ai, professora, a empresa é minha, eu faço o que eu quero, né? Relação o quê? Particular, autonomia da vontade, blá, 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 blá." Aí o STF vai virar para você e falar: "Não. Nas relações entre os particulares, ou ainda nas relações entre empregado e empregador, eu aplico o quê? A eficácia horizontal ou o quê? Diagonal dos direitos fundamentais." Olha o que o STF decidiu. Que isso seria discriminação, tá? Do empregado brasileiro em relação ao francês, mesmo realizando o quê? Atividades idênticas. E falou para a Air France o seguinte: você tem que observar o quê? O princípio da isonomia, tá? Da isonomia. Por isso, o STF diz que os salários deveriam ser o quê? Equiparados, tá? Os salários deveriam ser equiparados. Tem um exemplo, esse eu gosto demais da conta. Aconteceu na França. Na França acontece muita coisa, né? E aí, o que acontece? Olha o negócio. Vou colocar aqui meu... Lá na França, tinha a seguinte prática numa boate, tá? Em Paris. Isso não é de 30 anos atrás, não, tá, gente? Isso é mais ou menos recente. Sim, mais ou menos recente. A boate, o sucesso da boate, não era mulher no polidense, não era go-go boy, não era nada disso. Era o momento que se fazia arremesso de anão. Arremesso de anão. Tá? Eles pegavam o anão, colocavam dentro de um canhão e explodia esse canhão e arremessavam o anão. Gente, a galera é o delírio com o anão sendo arremessado. Aí, gente, o que se questionou ali? Gente do céu, tá ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Entraram no Poder Judiciário francês com a seguinte alegação: tem que acabar com o espetáculo do lançamento de anão, porque isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Isso está o quê? Estigmatizando o anão,
né? Que o anão só vai servir para fazer atividade de circo, atividade de comédia, né? Você coloca o anão como sempre sendo o bobo da corte. E olha quem que foi no processo. Falar, eita, pera aí, não é para acabar com o lançamento de anão, não? Não é para acabar, é para continuar? O anão. O anão foi no processo falar, eu quero continuar sendo lançado. Não está ferindo minha dignidade em nada. Eu tenho direito ao trabalho. Tá? Eu tenho direito fundamental ao trabalho. Eita, a corte francesa se deparou com colisão de direitos fundamentais. E neste caso concreto, o que a corte francesa decidiu? A corte francesa decidiu que o anão não poderia mais o que fazer o espetáculo. O princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Que é um direito fundamental. Então, no caso concreto, né, o anão infelizmente não pôde mais, felizmente ou infelizmente, né, eu não vou aqui entrar no mérito, ele não pôde mais fazer o que? O seu trabalho ser lançado. A boate não pôde mais o que? Realizar lançamento de anão. Nem com esse, nem com mais nenhum, tá? Então, para encerrarmos o nosso bloco, terminamos aqui então a eficácia vertical, a eficácia horizontal e a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, ok? Até a próxima!